Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num dos ensinamentos mais curiosos, eu diria, do Sermão do Monte. A ideia de que existe uma riqueza imensa em ser humilde de espírito. Parece um paradoxo, né? Mas vamos entender isso juntos. Para começar, vamos ser sinceros. O mundo em que a gente vive cobra o tempo todo que a gente seja forte, independente, que dê conta de tudo sozinho. Essa pressão pela autossuficiência é constante. E convenhamos, é exaustiva. Agora, o que vamos explorar aqui é um convite para um caminho totalmente diferente. É uma lógica de ponta cabeça que diz que a verdadeira felicidade, a plenitude, não começa na nossa força, mas sim quando a gente reconhece uma necessidade interior, uma coisa fundamental. E esse caminho, essa lógica inversa, não é só uma ideia bonita, não. Ela está toda construída em cima de uma promessa. Uma promessa única e muito poderosa, que é o alicerce de todo esse conceito que a gente vai desvendar agora. E a promessa é essa aí, direto de Mateus 5, versículo 3. Ela é a base de tudo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Certo, mas o que exatamente significa ser humilde de espírito? Vamos decifrar isso. Então, vamos lá. Vamos desvendar o verdadeiro significado. Porque humilde de espírito é uma daquelas expressões que muita gente entende errado. Por isso é super importante a gente, primeiro, limpar o terreno, sabe? Entender o que não é, para depois a gente focar no que realmente é. E a primeira coisa que é crucial é essa. Ser humilde de espírito não tem nada a ver com ter baixa autoestima. E também não é sobre ser pobre de dinheiro, de bens materiais. Não. É, na verdade, uma consciência muito profunda. A consciência de que, sem Deus, sem essa conexão com o divino, a gente é, no fundo, incompleto. E aqui está o ponto-chave. Isso não é uma coisa passiva, um sentimento de coitadinho. É uma ação. É sobre esvaziar a si mesmo, sabe? Abrir mão do orgulho, daquela autossuficiência toda, para dar espaço para ser preenchido por algo muito maior. Para entender isso, a gente precisa mudar a nossa lente, a nossa perspectiva, porque esse conceito todo funciona com uma lógica completamente diferente da lógica do mundo. É o que chamam de lógica do reino, que à primeira vista pode parecer bem paradoxal. E o princípio dessa lógica é até bem simples de entender. Pensa assim, quem já se acha cheio, completo, cheio de si mesmo, simplesmente não tem espaço para receber nada de novo, especialmente algo que vem de Deus. É uma questão de capacidade, de estar aberto para receber. E é por isso que o simples ato de reconhecer essa necessidade é a chave de tudo. É nesse momento, nesse instante de vulnerabilidade em que a gente diz "eu preciso", que o reino já começa a se tornar uma realidade. A porta de entrada é admitir a própria sede. E é por isso que esse assunto é tão importante. Porque nesse reconhecimento, toda aquela ansiedade, aquela pressão do mundo para ser autossuficiente, pode dar lugar a uma paz que vem de uma herança que não acaba, uma herança eterna. Ok, agora que o conceito está mais claro, o desafio é sair da teoria e ir para a prática, né? Como é que a gente transforma esse ensinamento em algo real, palpável no nosso dia a dia? Uma forma bem concreta de praticar isso é com uma pequena oração, um momento de entrega em 3 passos. Primeiro, simplesmente respirar fundo e reconhecer a própria dependência. Dizer, Senhor, eu reconheço a minha dependência de Ti. O segundo passo é um pedido. Retira o meu orgulho e preenche-me com o Teu reino. E para fechar, o terceiro passo, que é uma afirmação de esperança. Eu sou bem-aventurado porque a minha esperança não está em mim, mas no Senhor. E, para a gente terminar, fica essa reflexão final. A maior herança, a verdadeira riqueza, não começa com aquilo que a gente tem, mas com um ato simples e honesto de reconhecer a própria sede. É um lembrete de que, às vezes, o ponto de partida para ser completo é admitir o próprio vazio.